Olá, minha amada, seja muito bem-vinda a mais um episódio do DestravaCast, onde aqui eu trago mulheres reais que estão destravando não somente a sua vida, mas também a vida de muitas outras mulheres. Quero te dizer que hoje o tema é um tema muito forte, que é ferida curada, propósito aberto. E é sobre esse tema que a gente vai falar, mas antes disso, vem comigo para a nossa introdução. Então vamos lá para a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que tem toda a minha admiração e o meu respeito. Foi uma pessoa que entrou na minha vida assim como quem não quer nada, né? Eu sempre digo que Deus ele envia as pessoas no tempo certo que a gente precisa receber. E quero apresentar então para vocês essa mulher incrível que é a Rafaela Zanus. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Mia. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E antes de eu contar um pouquinho de como que a gente se conheceu, eu quero que a Rafaela me diga quem é a Rafaela. A Rafaela hoje é a filha amada e curada do Pai. Esse é o principal título que Deus me deu. Depois eu sou a esposa do Thales, a mamãe do Estevão, de 2 anos, empresária. E agora também eu descobri algo que Deus colocou na minha mão, que é encorajar mulheres a viver a verdadeira identidade nele. Que lindo, Rafa. E eu vejo isso acontecendo realmente na tua vida todos os dias, né? Queria só, contar um pouquinho rapidamente como a gente se conheceu. Eu e a Rafa, a gente participou do Garota Verão na cidade de... Foi Bom Princípio... Não, São Sebastião do Caí. Em 2000, lá vai bolinhas. Acho que foi 2011, se eu não me engano. Mas faz bastante anos atrás já, né, que a gente se conheceu. E a gente, naquele concurso, a gente teve um vínculo afetivo muito grande. Eu lembro que ela era de uma categoria, eu era de outra, né, de cidades diferentes. Isso. E lá a gente já pegou na mão, já orou junto. E desde lá eu vi na Rafa, assim, essa coisa positiva, né, e foi muito bacana. Só que terminou o concurso e a gente simplesmente se distanciou. Só ficou ali pelas redes sociais. E aí, quando eu comecei a desenvolver ali os projetos com mulheres, eu via que ela tava sempre ali no direct e tal, tava em contato comigo, e aí a gente conseguiu se reunir para tomar um café, e daquele café já começamos a trabalhar juntas e a coisa fluiu. Então eu tenho muita gratidão pela tua vida mesmo, Rafa, e eu acredito que a tua história, ela pode inspirar muitas mulheres, e eu queria que tu contasse, assim, brevemente um pouquinho, né, de como foi a tua trajetória até aqui, um pouquinho da tua jornada aí. Certo, Mi. Então, eu sou natural de São Sebastião do Caí, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu venho de uma família totalmente disfuncional, onde os meus pais acabaram sendo pais muito cedo, né? Adolescentes ainda. Então, eles se separaram na gestação mesmo. Então, eu tive uma ferida muito grande em questão da rejeição. E isso por muito tempo me aprisionou, né? Porque eu fui conhecer meu pai com 12 anos. Eu descobri que o meu padrasto, na época, que por sinal me criou muito bem até os 7 anos, que foi onde eles se separaram, eu descobri na escola que ele não era meu verdadeiro pai, porque eu aprendi a escrever e vi que o sobrenome dele não era o mesmo que o meu. E daí eu cheguei em casa e disse, mãe, por que o meu sobrenome não é o mesmo do meu pai? E daí ela me contou a verdadeira história, né? A história de que, enfim, eles tinham separado e tudo isso. Então, por muito tempo, eu tive essa ferida de rejeição na minha vida, né? Enfim, em 2014, eu conheci a Jesus, né? Conheci a Deus, que eu penso que ali foi onde Deus realmente me encontrou e me resgatou, porque Ele nunca está perdido, é a gente que está perdida, né? Então não fui eu que encontrei ele, sim ele que me encontrou. E ali eu comecei a construir uma nova história. Em 2015 eu casei, né, com meu marido. Em 2021 nasce o Estevão. E 2022 eu tenho o maior rompimento da minha vida, que foi onde eu perdi minha identidade. Perdi aquilo que eu tinha encontrado em Deus. E foi nesse momento que eu te encontrei, né, amiga? Foi nesse momento que a minha vida estava toda desestruturada, que você chegou, né, e fez parte de uma reconstrução. E eu devo muito isso a você também, a toda a mentoria que você nos entregou, né? Que legal, Rafa. Nossa, e a Rafa, inclusive, para quem tá acompanhando a gente... Nós estamos num propósito de um devocional que era para ser de 21 dias e vai se tornar de 56 dias, todos os dias às 5:30 da manhã. E eu vinha me perguntando, poxa, mas
quem pode ser o meu escudo da mente para fazer esse devocional? E Deus colocou 2 pessoas, que foi a Rafaela e a Caroline, que estão sendo os escudos da mente nesse propósito que a gente tem feito. E qual é o intuito desse propósito? Realmente a gente conseguir ativar essa conexão com Deus, nos reencontrarmos com a nossa essência. E algo que fez, né, Rafa, eu nem sei se eu já te falei sobre isso ou não, mas que fez realmente eu entender que sim, era a Rafaela que eu precisava chamar, é que algo que eu admiro muito nela é o quanto ela celebra a conquista do outro. E isso é algo admirável nos dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes acabam olhando pro outro como alguém que tá competindo, concorrendo, né? E não, a Rafa sempre foi a pessoa que colocou, como se diz, fogo na lenha, né? Sempre falava, vai lá, Mi, tu consegue. Os eventos presenciais que eu fiz sempre me apoiou. E isso é algo lindo e admirável em ti. Eu acredito que as pessoas deveriam ter mais disso, de realmente brilhar. E um dia tu me falou algo sobre isso, eu queria que tu repetisse aqui, sobre essa importância, né, da gente ser como a gente realmente é, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, Mi, eu entendo, né, que cada um tem o seu chamado, que Deus nos criou únicas. Então, assim, por mais que você tenha um propósito com mulheres, eu posso ter o mesmo propósito, mas Deus vai nos usar de formas diferentes. Então, a gente precisa aprender a encorajar outras mulheres a celebrar as conquistas, a não ser concorrentes, e sim levantar outras pessoas, né? Isso é encorajar, isso é levar outras pessoas a viver o extraordinário. Que lindo, que lindo. Isso lembra muito das redes sociais, né? Porque às vezes a gente acha no Instagram, mas eu tô falando de novo a mesma coisa. Só que são sempre pessoas diferentes. O meu Instagram são algumas pessoas, o teu são outras. Então, por mais que às vezes a gente vai usar a mesma linguagem, a gente vai comunicar com pessoas diferentes. E eu sei que a gente tem muito forte esse propósito, até pelos devocionais na parte da manhã, de que se a gente fizer a diferença em uma pessoa, tá fantástico, o nosso propósito tá cumprido. E Deus vem honrando isso, né? Eu queria que tu contasse um pouco sobre esse desafio que a gente está fazendo. Quais foram as tuas maiores viradas de chave em relação a esse desafio? Então, Mi, eu confesso que assim, quando a gente começou esse desafio, eu não criei expectativa nenhuma. Eu realmente ouvi aquilo que Deus tinha me falado, que a gente precisava fazer algo, né? A começar por nós, independente de quantas pessoas iriam participar ou não. Mas todos os dias eu acredito que tu sinta a mesma coisa, que Deus está nos surpreendendo, né? Não pela quantidade, mas realmente pela qualidade, sabe, do que está acontecendo ali. A gente entrega algo, mas ao mesmo tempo a gente recebe feedback de pessoas que conseguiram dar um passo que por muitos anos não conseguiam. A gente recebe uma pessoa que aceita Jesus, né? Uma pessoa que se reconcilia com a sua família. Isso é extraordinário. Fora aquilo que acontece dentro de nós. Porque eu lembro de um dia desses devocionais que eu olhei para você e disse assim, amiga, é impossível você gerar milagre na vida das outras pessoas e Deus não gerar um milagre na sua vida. E é isso que tem acontecido com nós. Todos os dias Deus tem gerado milagres dentro de nós. A gente está ali para ser simplesmente um vaso para transbordar, mas Ele tem transbordado tanto dentro de nós, né, amiga? A gente tem aprendido tanto. Cada dia Ele vem e nos ensina, Ele vem e nos corrige de uma forma brilhante. E Ele tem transformado a nossa casa, os nossos resultados e o nosso lar, exatamente porque a gente foi sem esperar nada em troca. Com certeza. Exatamente, Rafa. E olha só o incrível, né? Quando a gente serve o outro, quando a gente faz... Juro, sem esperar nada em troca, porque esse devocional, na verdade, ele não foi pra ninguém, ele foi pra nós, porque a gente precisava entrar num ritmo que a gente já vinha conversando há muito tempo sobre isso, e a gente foi realmente sem expectativa, e o quanto tem alcançado mulheres, o quanto tem feito a diferença. Essa semana mesmo teve um devocional que eu lembro que eu fiquei chorando 1 hora após o devocional, e outro ponto importante, muitas vezes a gente fala sobre Deus já falou contigo alguma vez, né? E o que acontece? A gente fica esperando que Deus venha, apareça na tua frente e te fale algo. Só que muitas vezes Ele vai falar através das pessoas. Ele vai se comunicar contigo através dos instrumentos que Ele tem. Então a gente precisa estar atento e atenta, né? E você, Rafa, tem sido fantástica como instrumento do Pai nesses dias do devocional. Tá sendo incrível como Ele tá te usando, como Ele tá trazendo a tua história para impactar novas mulheres, novas vidas. Então, assim, é lindo isso. E para fechar esse assunto do devocional, eu queria que tu falasse um pouco sobre os levantes que aparecem no caminho, porque a gente tem passado por provações, né, nesses dias.
Então, é aquilo, né? A árvore que mais dá fruto, mais leva pedrada, né? Então, eu sei que tu tem passado por provações e eu também tenho. Mas fala um pouco sobre isso, porque realmente é incrível o que tem acontecido e é mais incrível ainda a gente identificar o que é obra do inimigo e se posicionar para que não deixar ele nos parar, sabe? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, amiga, eu sei que muitas vezes na minha vida o inimigo tentou me parar quando eu me levantei, né? E quando existe um propósito muito maior de resgatar vidas para Deus, ele se levanta fortemente. Meu marido até brincou com a gente essa semana, de que o nosso rosto está num outdoor do inferno, procuradas. Porque a gente tem feito realmente aquilo que Deus quer que a gente faça. Resgatar pessoas para Ele. E uma frase que ficou muito marcada é: toda vez que o inimigo tenta me derrubar, ele consegue me colocar de joelhos. E ali eu descubro minha verdadeira força. Porque no começo do podcast, no começo do desafio, muitas coisas aconteceram para nos parar, né? Pessoas foram contra, algumas coisas físicas foram acontecendo, dores físicas, não querer levantar da cama, porque, gente, levantar da cama às 4:00 da manhã para você simplesmente falar sobre Deus às 5:30. Então, primeiro lugar ali, né? Você conseguir levantar da sua cama. Teve um dia que o meu filho sempre dorme a noite inteira. Teve um dia que ele não dormiu. Quando eu deitei e fechei meu olho, meu despertador tocou. E ali eu pensei: ai, meu Deus, e agora? Eu levanto, eu digo pra mim que eu passei mal, invento qualquer coisa. Mas é sobre isso. Ele vai tentar nos parar. Ele vai tentar nos impedir de cumprir com aquilo que Deus nos colocou. Só que daí eu lembro muito da história de Jesus quando ele foi tentado, né? No deserto. O que você vai fazer quando você for tentado? Qual é a sua postura diante disso? Será que você vai resistir e dizer: é verdade, eu vou ficar dormindo mesmo porque eu mereço dormir, porque eu passei uma noite inteira em claro? Ou não vou fazer um podcast hoje porque meu marido brigou comigo, ou porque não sei o quê, eu não vou levantar da cama hoje. Sabe, é o seu posicionamento. O que você vai fazer com aquilo que está acontecendo na tua vida? Exato, nossa, e eu lembrei demais uma coisa que a gente conversou muito esses últimos dias, que na verdade Deus ele sempre comunica, só que se você não está sensível, você não vai entender que isso é ele comunicando contigo, porque esses dias, principalmente para quem tá fazendo o desafio, estão sendo reveladas inúmeras coisas que talvez antes já estavam sendo, só que você não tá sensível ao Espírito Santo, você não tá sensível a receber aquilo. Então, por que se faz um devocional? Por que se faz um estudo bíblico? Por que se busca estar com pessoas nessa mesma frequência? Para que você consiga conectar com essa energia e dessa forma, sim, o seu coração fique mais leve para poder receber, né? Então, às vezes a gente tá tão preocupado com as coisas da carne que a gente não consegue dar ouvidos às coisas do Espírito. Então, talvez tem pessoas aqui nos assistindo, mulheres nos assistindo, que já sabem que estão aptas a um chamado. Deus já comunicou com elas. Só que aí muitas vezes dá mais ouvido às coisas da carne das pessoas do que ao que realmente Deus quer pra tua vida. Então a gente tem que estar muito atenta a isso, né? E aí a gente entra pro tema do nosso podcast de hoje, que é o quê? Ferida curada, propósito aberto. E esse tema, ele é um tema tremendo. Porque primeiro Deus ele vai te curar, para que depois o teu propósito ele possa erguer outras vidas, né? Só que a gente também tem que se permitir que esse propósito, que esse processo da dor, ele se cure, certo? Então, traz um pouco desse assunto, o que tu pensa sobre essa frase? Olha só, talvez muitas de nós já convivemos, ou talvez fomos aquela pessoa que é difícil de lidar. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, ela é arrogante, ela te dá patada. Só que hoje eu vejo que se você for mais a fundo e entender a história dela, ali existe uma raiz ferida. E quando a gente é ferida, a gente fere. Então eu descobri isso na carne. Por quê? Porque por muitos anos eu carregava a minha ferida de rejeição. Então eu sangrava em cima de todas as pessoas que estavam à minha volta. Eu feria todo mundo porque eu não estava curada. Só que um dia Deus me curou. E eu tentei esconder essa ferida de todo mundo. Eu tentei mostrar que eu sou forte, que eu não vou me abater por qualquer coisa. E um dia Deus me falou o seguinte: a sua cicatriz tem um propósito. Então, use ela para curar outras pessoas. Então, eu entendo que a partir do momento que Deus te cura,
existe ali um propósito muito grande para que a tua ferida seja remédio, bálsamo para a vida de outras pessoas. Então a gente precisa entender o propósito do porquê a gente passou pelo que a gente passou. E hoje isso é uma missão para mim, é poder falar daquilo que aconteceu comigo e dizer: Deus me curou, você pode ser curada também. Deus restaurou, você pode ser restaurada também. E para mim, esse é o significado dessa frase, né? Quando você é uma mulher curada, você cura. Quando você tem uma família restaurada, você restaura. Então, cada vez mais eu vejo que Deus tem nos chamado para isso. Não apenas para ser vítima da sua história, mas ser realmente a pessoa que, tá bom, eu vivi isso, agora isso aqui vai ser algo que vai impactar vidas, vai ser algo que vai transformar pessoas. É se permitir, é entender o porquê e o para quê de tudo. E não existe cumprir o propósito sem passar pela dor. Eu vejo que tá cheio de pessoas que querem sim realizar grandes coisas, ser gigantes, só que esquecem que para poder realmente crescer, vai passar por aquele momento do desconforto. Muitas vezes, quando a gente começa a se autodesenvolver, ou buscar a Deus também, como é que eu vou dizer? Ele é um caminho sem volta, porque uma vez que você começa a buscar, você quer mais. Só que logo no começo, mexe no queijo. Tem até um vídeo no YouTube que eu falo bastante, acho que é até um filme, Quem Mexeu no Meu Queijo? E retrata muito sobre isso, porque quando eu começo a me autodesenvolver, eu tô numa linha reta, vamos pensar comigo uma linha reta. E eu espero o quê? Que eu vou começar a me autodesenvolver, que eu vou mexer na minha ferida e que eu já vou vir pra cima e eu vou ser autossuficiente e tudo vai acontecer. Só que quando eu começo a mexer nas minhas dores, nas minhas feridas, o que acontece muitas vezes? O processo contrário. Eu primeiro vou descer, eu primeiro vou ter que ir lá, enfrentar, olhar pra aquela dor, olhar pra ela e dizer: aqui você não cabe mais, aqui acabou a tua história e a partir de agora eu vou me levantar. E dói muito, dói. Só que o que acontece? Vamos lá para vocês pegar essa analogia junto comigo, tá? Se você permanecer a vida inteira na linha reta, sem mexer na dor, beleza, você vai continuar a vida inteira ali, do jeito que a tua vida tá hoje. E aí não adianta reclamar, não adianta murmurar, você precisa aceitar que a tua vida é assim, ponto final. Agora, se você decidir se posicionar, vai doer? Vai doer mexer nesse queijo, você vai descer. Só que ao mesmo tempo, a hora que você se levantar, você jamais vai voltar pro lugar que você desceu. Você vai conseguir criar essa força, essa resistência, porque você já foi lá, você já deu tchau pra tudo aquilo que não precisa mais permanecer na tua vida. E aí você se ergue. E quando você se ergue, ou melhor, quando Deus ergue uma mulher pra falar do seu propósito, pra usar a sua história pra inspirar outras vidas, não tem ninguém que pare, né, Rafa? Então, é isso que a gente quer cada vez mais com o DestravaCast, despertar em você. Todos nós temos a nossa história de dor, todos nós passamos por momentos de dificuldade, e eu tenho certeza que a Rafa também passou por algum momento de provação. Tô errada? Não. Qual foi o momento, assim, Rafa, da maior provação da tua vida? Sabe, assim, que tu disse: poxa, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Já teve? Tu já passou por algum momento assim? Já teve sim, Mi. No decorrer desses 28 anos, eu tive depressão, tive ansiedade, tive crise de pânico. E eu lembro de um determinado momento, que foi depois da minha conversão já. Antes eu vejo que era normal eu sobreviver, né? Eu não vivia, eu sobrevivia. Mas depois que eu conhecia Jesus, eu vivi muito bem ao lado de Deus, enfim. Mas teve um momento, que foi o momento então que a gente se conheceu, que foi onde eu precisei passar pela maior tribulação da minha vida, que foi sim a separação, porque a gente acaba repetindo padrões, né? Então, aquilo que aconteceu com a minha família, eu repeti dentro da minha casa, né? Eu tive que passar por muito tempo eu entendi que era uma mancha horrível na minha vida, que eu queria mostrar para as pessoas que eu dei certo, né? E que a minha vida ia ser diferente da minha família. Da tua família origem, da minha família origem, pai, mãe, avós, enfim, né? E naquele momento ali, eu perdi o meu chão. E eu te confesso que ali eu pensei em desistir. Ali eu pensei: Deus, agora, por favor, tira a minha vida porque eu não aguento mais. E naquele momento eu me lembro assim, de Deus, ele fala claro quando a gente é sensível, né? Por mais que eu estava rebelde com ele, por mais que eu queria desistir de tudo, ele ainda assim falou comigo. Ele ainda assim me chamou de filha. Ele ainda assim me disse: pra onde tu vais, se só eu tenho o que tu precisa?
E eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso ter a restauração dentro da minha vida. Eu preciso ter a restauração dentro do meu lar. E é claro que a gente é ser humano. É claro que dói. É claro que passa 1000 coisas na nossa cabeça. Mas quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, nossa, tudo muda. Tudo muda. E eu te confesso, o processo é muito difícil. Porque não foi um dia. Foram meses. Foram meses de deserto que a gente fala. Para daí sim alcançar aquilo que Deus tinha me prometido. Lindo, lindo, e é uma cura gradativa. Eu sempre falo, porque quando a gente fala sobre liberar o perdão, sim, é instantâneo. Rafa, eu te perdoo, ok? Mas Deus vai trabalhar nesse perdão por bastante tempo, porque às vezes vem circunstâncias que fazem me lembrar o que aconteceu. E aí eu tenho que ter a gestão emocional pra ter o jogo de cintura, pra não jogar na cara o que aconteceu, e é todo um processo que realmente precisa ser respeitado. Só que é que nem a Rafa trouxe agora, quando a gente conhece a identidade, a gente se posiciona e não negocia mais com nós mesmos. Eu lembro, sabe, que teve algumas decisões na minha vida que eu tomei, e quando a gente toma, não adianta ficar olhando pra trás, não adianta querer ficar revirando o seu passado, porque aquilo lá não te cabe mais. Você precisa só dar ouvidos à nova mulher que você quer se tornar, a nova pessoa, a nova imagem e semelhança do Pai, entende? Muitas vezes a gente fica ali remexido nas dores do passado e esquece de ver o mar de possibilidades que Deus está colocando na tua frente agora, neste momento, sabe? Outra coisa também, a gente fica muito apegado às pessoas que Deus tira do nosso caminho, porque tem vezes que Deus ele vai tirar as pessoas que não estão condizentes ao teu propósito, e você precisa respeitar e entender isso, dando glória a Deus. Obrigada, Pai, obrigada pelo que o Senhor tem feito, e que o Senhor coloque pessoas na mesma energia, na mesma frequência, ou quem sabe pessoas que eu também possa ajudar com a minha história. Então a gente tem que desapegar do velho e realmente se abrir pro novo que Deus coloca no nosso caminho todos os dias, tá? E Rafa, algo que eu vejo que assim, as pessoas têm muita dificuldade é como eu vou me conectar. Inclusive eu tinha essa dificuldade, sabe? Quando eu via as pessoas dizendo, ai, mas Deus fala contigo e tal, e eu assim, cara, como que eu faço pra me conectar com Deus? Como fazer isso? Então, às vezes a gente vê isso como algo muito difícil, mas é simples. Deus é simples. Jesus veio à Terra simples, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi se tornar rei em cima de um jumento. Ele é simples em tudo. Então, da mesma forma que você conversa com a sua melhor amiga, você vai conversar com Deus. Da mesma forma que você canta qualquer outra música, você vai adorar a Ele com canções. E algo muito importante que fez total diferença nessa minha caminhada, estar rodeado de pessoas que fazem essa conexão ser mais leve. Porque é muito difícil você começar sozinha. Mas quando você tem pessoas que já vivem aquilo que você quer viver, se torna muito mais fácil. Então eu lembro que quando eu conhecia Jesus, eu não sabia como eu ia orar, eu não sabia como era. Mas eu estava rodeada de pessoas que faziam isso brilhantemente. Então eu comecei a olhar, nossa, como é fácil conversar com o Pai. Nossa, como é fácil adorar a Ele. E isso se tornou um hábito. E é muito natural hoje conversar. Porém, eu vejo que muitas vezes a gente vê como se fosse algo assim, nossa, é como se eu fosse falar com o meu chefe, é algo tudo pragmático, assim, ó, Senhor isso, Senhor aquilo. Não, Ele é seu Pai. Sabe, olha, enxerga Deus como a pessoa que você mais ama no mundo. Como você falaria? Como você falaria com ela? Oi, Pai, bom dia, obrigada. Obrigada porque hoje eu acordei e eu respirei. Obrigada por cada batida no meu coração. Sabe, é sobre isso. É sobre simplicidade. A gente não precisa inventar coisas. Ai, Rafa, eu tô rindo porque, olha que eu lembrei. Quando eu buscava, né, essa conexão com Deus, eu achava na minha cabeça que ele só ia me ouvir se eu tivesse sentadinha ou ajoelhada, bem comportada. Que se eu orasse no carro, se eu orasse deitada, isso ia ser uma falta de respeito, porque eu tinha ele com essa visão. Chefe, uma pessoa centrada. E, na verdade, Deus ele vai te ouvir do jeito que for, seja deitada, seja, né, até através de sonho. Ele vai te ouvir da forma que for, sabe? Então, a gente tem que se desprender, eu acho que um pouco disso, e falar verdadeiramente com todo o coração. Às vezes eu tô lá lavando
lavando a louça, eu, Senhor, que barra que o Senhor me colocou hoje. Ou, pelo contrário, agradecendo e tal. Mas é uma conversa com o seu melhor amigo. Que lindo isso. Uma coisa leve, né? E algo bem legal, Mi, pra gente entender. Como você fica conectado com uma pessoa? Através da intimidade. Quanto mais íntimo você for, mais fácil vai ser de tu entender a voz dela. Por exemplo, se eu estou numa pracinha com 10 crianças e uma criança chora, eu vou saber de longe se é meu filho ou não, porque eu tenho intimidade com ele. Então, quando a gente é íntima de Deus, a gente consegue ouvir ele com muita clareza. Por exemplo, eu falo com Deus no meu banho. É o meu melhor momento, é o momento que eu tô sozinha ali, e ali eu converso e me entrego totalmente a Deus. E ele fala comigo de diversas maneiras também, sabe? Mas é isso, é ter intimidade, é pegar a sua Bíblia e ler. E aqui eu não falo de religião, eu falo sobre o livro que foi criado para nos ensinar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, ali tá a maior intimidade. Quer conhecer o seu pai criador? Leia a Bíblia. Você vai saber quem ele é e, o melhor, você vai saber quem você é. E eu vejo muitas pessoas falando, mas a linguagem da Bíblia, ela é muito difícil, né? Só que eu tive um insight durante as nossas lives, né? Desses 21 dias, que, na verdade, não é difícil. É você que não se abre pra... Porque, assim, quem foi a pessoa mais persistente que a gente conheceu? Jesus, né? Foi a pessoa mais persistente, que ele entregou tudo. E, às vezes, você não entende o versículo, você já quer fechar e nunca mais abrir, porque é muito difícil. Né? Vá buscar entendimento. Hoje é algo que me ajuda muito. Eu não entendo algum versículo, eu vou pro YouTube, eu mando mensagem para as minhas amigas, eu vou buscando. Então, quando você busca, você encontra. Quando você busca, você encontra. Pega essa, sabe? Às vezes você tá também passando por algum desafio, mas você não busca ajuda em quem realmente você precisa buscar. E isso faz total a diferença, né? E, Rafa, teve algum momento assim na tua vida que tu te sentiu constrangida, assim, por sentir verdadeiramente o amor de Deus? Qual foi esse momento? Nossa, muitos. Eu acredito. Muitos. O primeiro dia, né, o dia que ele me encontrou, 16 de outubro de 2014, nunca mais vou esquecer. Porque eu falo que eu não era ateu, eu era à toa. Porque além de não acreditar, eu debochava de Deus. Eu era a pessoa que passava na frente das igrejas e ria das pessoas que estavam lá. Então, quando eu cheguei num ambiente que eu nem sabia o que era, mas chamavam de célula na época, e começou um louvor, ali eu me senti constrangida. Ali Deus disse, agora acabou. Agora acabou. Agora você vai viver de verdade, não somente sobreviver. E eu lembro que aquele dia eu chorei do início ao fim, né? E a segunda vez foi no ano passado. Eu participei de uma conferência e com tudo que eu fiquei rebelde ali com a situação da minha separação toda, eu acabei me afastando de Deus. Porque a gente acha que a gente tem a razão, né? Ai, porque Deus fez isso comigo, eu sou a coitadinha. E eu me lembro que eu fui numa conferência de mulheres e ali foi ministrado muito sobre o que Deus é, sobre paternidade, sobre tudo isso. E eu lembro que eu tive uma visão de Deus, verdadeiramente, assim, e eu senti como se ele me pegasse no colo, olhasse nos meus olhos e dissesse assim, você é a princesinha do meu pai. Aquilo que eu sonhei que o meu pai, né, físico fizesse, eu lembro que Deus me pegou no colo e me disse, você é a princesinha do papai, eu te amo. Ali, gente, nossa, ali acabou foi algo, ali acabou comigo. Por quê? Porque a cada momento, Deus vai se revelando de uma forma diferente. Deus já se revelou através de sonhos. Deus já se revelou através da vida do meu filho, né? Eu acredito que quando você olha o bebê nascendo, ali você vê o verdadeiro amor de Deus. Nossa, como lindo. Ele pode gerar uma vida dentro de outra vida, lindo. Né? Parando para pensar, é maravilhoso o quanto Ele nos ama. Então, eu acho que todos os dias Ele me constrange. Todos os dias. Que lindo, nossa. E tu contando isso, Rafa, eu lembrei de uma história que eu acho que tu já conhece, mas eu senti de compartilhar essa história que teve uma vez que eu também trabalho com vendas, né? E eu e o Diego, a gente foi atender um cliente
E quando nós estávamos indo, né, pro caminho, a moça que indicou o cliente falou assim: vocês não reparem que essa que a gente tá indo atender, ela tá numa cadeira de rodas, ela acabou de sofrer um acidente. E nesse acidente foi um acidente que eles estavam numa moto, a moto bateu num carro, o marido dela teve morte instantânea e ela acabou caindo da moto e teve que amputar uma das pernas. E aí eu lembro que eu e o Diego nos olhamos e ela falando assim numa tranquilidade. E de nós, nossa, mas como é que tá o emocional dela com toda essa situação? Será que é legal a gente ir lá e tal? E aí a moça que indicou falou, não, vamos, vocês precisam conhecer ela e tal. E aí a gente chegou na casa, eu nunca esqueço que ela tava sentadinha assim na cadeira de rodas, o pai dela do lado, na escadinha da casa. E a gente chegou lá, começou a conversar, e era recente, tinha feito o quê? Uns 10, 15 dias de tudo que tinha acontecido, né? E aí é inevitável que tu acaba perguntando o que aconteceu, porque ela tava com os curativos e tudo. E daí ela falou, pois é, eu sofri um acidente, né? O meu esposo, eu agradeço muito que ele teve, né, uma morte súbita, então ele pelo menos não sentiu dor. A gente precisa entender que todas as coisas cooperam, era o momento dele, então ele teve que partir. Quando a minha avó materna soube da notícia que eu tive que amputar minha perna, ela teve um ataque cardíaco e faleceu. Mas eu também entendo que ela não conseguiria me ver sofrendo, né? Eu não tô sofrendo, mas talvez a dor pra ela seria insuportável. Então, tá tudo bem. Minha perna, eu sou estudante era tipo farmacêutica, essas coisas assim. Eu sou estudante e eu vou com certeza colocar uma prótese e eu vou inspirar as pessoas que não têm perna a ter uma prótese. Porque hoje em dia, com as facilidades, a gente consegue ter uma vida normal. E, por último, eu não tinha tempo de qualidade com o meu pai. E agora, ironia do destino ou não, ele tem que me pegar pra pôr na cama, ele que me dá banho, ele que me faz tudo. Então hoje sim eu consigo desfrutar de um tempo de qualidade, de um amor verdadeiro com meu pai. Nossa. E mais uma coisa que ela falou que eu nunca vou esquecer. Outra coisa, a gente corre tanto, a gente tá sempre nessa de vamos fazer, que eu não tinha tempo de apreciar o vento batendo numa árvore, numa folha. E hoje eu tô aqui sentada e aquele vento tá batendo ali. E eu sei que aquilo é um sinalizador de que Deus tá presente e de que ele se manifesta no teu cachorro, no teu filho, no teu pai, em todas as situações. Só que às vezes eu tô tão perdida nas coisas de lá fora que eu não consigo olhar aqui dentro. E aí foi lindo aquele dia. Eu lembro que eu e o Diego, a gente saiu chorando, a gente se emocionou muito, voltamos assim, acabamos que nem falamos de venda nem nada, porque nós tínhamos que estar lá para ouvir esse testemunho vivo do que Deus ele pode fazer na vida. Então a dor dela realmente também foi ferida curada, propósito aberto, sabe? Então hoje tenho contato com ela até hoje, sabe? Vive a vida dela do jeito que ela conseguiu, né, se recuperar de tudo aquilo e inclusive incentiva mulheres que passam pela mesma situação a se resgatarem. Então às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer com a nossa vida. Às vezes a gente não entende determinada situação que a gente tá passando, sabe? Mas Deus, ele tem um propósito perante a cada coisa. E se ele permitiu com que você viva ou um acidente, ou às vezes alguma enfermidade, ou alguma coisa que não está no nosso controle, cuidar disso, é porque você tem um propósito gigante com isso, sabe? Tua dor, ela tem intimidade sim com o teu propósito, sem sombra de dúvida, né, Rafa? Não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a isso. É sobre isso, realmente. É o que eu falei antes, é deixar de ser a vítima. E usar isso pra realmente impactar outras vidas. Exato, nossa, é bem isso. Rafa, eu lembrei rapidinho de mais uma história, tá? Lembra daquela historinha, não sei se tu vai lembrar do rapaz que é atropelado por um caminhão? Sim, lembro. E fica cadeirante? Então, são 3 cenários, é uma analogia só pra você vir comigo na história. 3 homens os mesmos foram atropelados da mesma forma. Um caminhão invadiu a calçada e atropelou 3 homens. O primeiro deles, todos eles ficaram paraplégicos, né? E o primeiro que foi atropelado, ele a vida inteira ficou falando. Porque eu preciso achar aquele desgraçado que fez isso com a minha vida, que me atropelou, porque eu vou acabar com a vida desse cara, porque não sei o quê. Ficou o tempo inteiro murmurando e buscando o culpado de quem fez, né, aquilo com ele. O segundo, ele também foi atropelado, ele também ficou cadeirante e esse tomou uma posição diferente. Ele ficou o resto da vida na cama. Ele não teve força para se levantar. Ele simplesmente dizia: ó vida, ó que coisa, ó tinha que acontecer assim.
E o terceiro, então, que aconteceu exatamente a mesma coisa, tomou posse daquilo que aconteceu e disse: eu vou abrir uma instituição para cadeirantes, porque estando nessa situação, eu entendo o quanto ainda é desafiador ser cadeirante e eu sei que com isso que aconteceu, eu posso ajudar outras pessoas para ter melhor qualidade de vida nessa circunstância. Então, de novo, não importa onde você tá, nem o que aconteceu contigo. O que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu contigo. Né? Então, eu sei que a Rafaela tem testemunho real do que Deus fez na tua vida. Tem alguma área, Rafa, assim, que foi a principal, que, cara, não tinha mais solução e Deus, ele agiu ou tá agindo na tua vida? Tem 2 áreas, amiga. Porque eu digo assim, é algo que Deus me deu esse discernimento. O inimigo, ele ataca a mulher em 2 áreas principais: paternidade e casamento. Por quê? Porque Deus é pai e Jesus é a noiva. Se você distorcer a sua visão sobre o pai e sobre seu cônjuge, você não vai acreditar em Deus. Se você não acreditar que um pai ama, que seu pai ama, você não acredita em Deus. Se você acredita que seu noivo te abandona, você não acredita que Jesus vai voltar e vai te levar junto para viver o extraordinário dele. Pega essa visão. Então, assim, quais são as 2 áreas que eu tenho um testemunho vivo? Hoje, graças a Deus, eu consegui perdoar o meu pai e tenho um convívio muito bom com ele, por sinal. E o principal... Teu pai de sangue. Meu pai de sangue, tá? Meu pai de sangue. Hoje eu consegui liberar perdão para minha família. Minha família que, enfim, que me gerou. Esse foi o primeiro. Então eu restaurei a minha visão sobre paternidade. Hoje eu consigo enxergar que um pai ama. E o segundo ponto é meu casamento. Meu casamento, gente, era algo que, tipo assim, eu não via mais saída. Eu não via mais restauração para aquilo ali. Então, Deus restaurou essa área e vem restaurando todos os dias de uma forma brilhante. Por quê? Porque eu me lembro exatamente do dia em que eu vi um vídeo. E esse vídeo falava sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, onde ele transformava água em vinho. E o vinho dentro da Bíblia, amiga, representa alegria. Então Deus é um Deus que restaura a alegria nos casamentos. E eu tomei posse daquilo. E eu disse: Deus vai restaurar a alegria do meu lar. E Ele restaurou. E vem restaurando todos os dias. Então, hoje eu vejo que o inimigo não consegue mais atacar essa minha identidade. Porque a minha visão, ela foi alinhada àquilo que Deus é. Quando você entende que Deus é pai e Jesus é a noiva, tudo fica claro. E eu vejo que a gente tem sofrido muito esses ataques. Esses ataques. A gente vê diariamente mulheres vazias porque elas não tiveram um pai. A gente vê diariamente mulheres machucadas porque o casamento foi destruído. Então, é um insight que eu precisei ter em mim, e daí vem o ferida curada, propósito aberto. Eu precisei viver para que hoje mulheres soubessem aonde o inimigo ataca. Nossa, e que elas venham a prevenir antes, que elas venham a cuidar antes, que elas venham a entender: aqui ele não vai atacar. Esse casamento tem um propósito, esse casamento é de Deus, esse casamento foi constituído por ele. Fantástico. E isso acontece muito também da mulher acabar procurando no cônjuge, né? Muitas vezes aquela aprovação. E isso ferra com tudo, porque o cônjuge tem que ser, ele é um apoiador, claro, mas assim, às vezes o alinhamento dos dois não vai ser o mesmo. E às vezes mulheres estão parando de viver o seu propósito por conta de uma palavra, sabe? E eu sou prova viver disso. Porque o Destrava Mulher, no começo, o Diego não tinha todo o apoio. Ele achava que era muito tempo investido para pouco retorno. Olha só a visão no começo. Mas porque nós também estávamos desalinhados. E a gente precisou alinhar nós como unidade, e ele precisou ir vendo. Como é que ele foi vendo? Com a construção, com o dia a dia. Só que às vezes a gente acaba ficando sem força para continuar, porque a minha aprovação não tá no pai, ela tá no meu cônjuge, ela tá no meu relacionamento.
E aí, quando isso acontece, eu vou cair no primeiro obstáculo. Na primeira crítica que aparecer, eu já vou parar, eu acho que não é pra mim mesmo, que quem sou eu pra estar fazendo isso, porque, inclusive, isso às vezes acontece ainda, porque por mais que a gente se cura, a cicatriz, ela sempre tá ali. E o inimigo, ele sempre vai tentar dar aquela cutucadinha ali na cicatriz pra que você realmente caia. Mas aí vem essa identidade, vem quem eu sou pra Deus, quem eu sou pra Cristo, sabe? Sou filha, eu não sou órfã, eu sou filha. E quando a gente toma posse disso com toda a força, a gente não negligencia mais. Às vezes até dá uma, né, assim, uma duvidazinha, mas a gente manda embora, porque a gente entende de quem que a gente é filha, sabe? Então é muito incrível isso do persistir. E muitas vezes, casamentos estão terminando, famílias estão terminando, sociedades estão terminando, porque não foi um pouquinho mais a fundo. E aí tem uma regra na minha vida e na vida do Diego. Será que eu fiz o meu 100% pra tal coisa dar certo? A gente sempre coloca essa pergunta. E quando vem, por exemplo, algum casal falar pra mim, né? Ah, porque tá assim, que não dá mais e tal. A minha pergunta, ela é direcionada pra cada um deles. Será que você fez o seu 100%? Rafaela, será que tu fez o teu 100% pelo teu relacionamento? Tu fez? Será que a culpa é 100% dele? Ou tem algo que tu tá negligenciando que pode fazer total a diferença? E onde é que eu tô querendo chegar com isso? Na tua trajetória, tu acredita que foi 100% culpa do cônjuge a separação? Ou tu também negligenciou algumas partes? É um assunto muito maduro esse, né? Porque uma das principais coisas que a gente não quer fazer é ter autorresponsabilidade. A gente sempre terceiriza a culpa pro outro, ao invés de assumir que não, eu também não tava num momento bom. E eu também acabei causando tudo aquilo, né? Mas eu queria ouvir de ti. Então, eu já passei por essa fase de colocar a culpa no outro, porque sim, a gente coloca. Sim, a gente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, a gente quer ser a vítima da história, a coitadinha, a perfeitinha que não erra, mas a gente é ser humano, a gente erra sim. E por muitas vezes eu deixei o meu casamento de lado. Por muitas vezes eu fiz o que a Mi falou, de colocar expectativas nele. De achar que ele tinha que ser perfeito. De talvez esperar dele aquilo que eu não recebi na minha infância. Sabe? De querer o amor, de querer o carinho. Por muitas vezes eu coloquei ele acima de Deus. Eu coloquei o meu cônjuge acima de Deus. Sabe? E daí Deus vem e nos quebra para que a gente entenda que ele é o centro da nossa vida. E por muitas vezes eu também coloquei na frente do meu casamento trabalho, o meu filho. Houve uma inversão de valores. E essa inversão de valores é extremamente perigosa. Porque quando você não tem Deus como a base de tudo, afunda, a casa desmorona. Quando o seu cônjuge não vem na frente do seu filho, da sua família de origem, desmorona. Nossa. Quando o seu filho vem depois do seu trabalho, desmorona. Porque tudo aquilo que a gente não valoriza e não prioriza, a gente perde. Nossa. Tudo que a gente não valoriza e não prioriza, a gente perde. Então experimente não valorizar o seu filho. Para você ver o que vai acontecer. Provavelmente você vai colher frutos na adolescência dele. Experimente não valorizar o seu marido. Não cuidar dele, não amar ele. E mais uma coisa... Eu, por muitas vezes, me coloquei no lugar de eu tomar a frente. Eu sou forte. Sabe por quê? Porque eu tinha uma crença, que é horrível, que eu vou confessar aqui pra vocês. Que era assim, ó. Pisa, que a pessoa gruda, e gruda, que a pessoa pisa. Então, olha só. Era uma crença enraizada em mim. Por quê? Porque eu achava que se eu fosse muito meiga, que se eu desse muito amor, as pessoas iam me machucar. Então eu pisava um pouco nelas. Eu machucava elas antes delas me machucarem. Sabe? Era uma autodefesa minha. Só que eu fiz isso por anos com meu marido. E tipo assim... Ai, Rafa, tu fez isso por anos já conhecendo a Deus? Sim. Porque eu não tinha entendimento e conhecimento sobre quem eu era. E existe uma palavra que diz... conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quando você se conhece, isso te liberta. Isso te liberta. E eu, por muitos anos, fui aprisionada nessa crença de que eu tinha que tomar a frente de tudo, que eu tinha que machucar antes de ser machucada. E assim eu fui jogando meu casamento no lixo. Até que um dia ele também, claro, errou. Mas enfim, a gente não tá para olhar o erro do outro, e sim para aprender com o que a gente fez e poder melhorar todos os dias. E eu creio que é isso que Deus tem feito. Ele tem colocado um espelho na minha frente e tem feito eu me olhar todos os dias. E aí, Rafaela, o que você precisa mudar hoje?
O que você pode ser melhor hoje? Nossa. E desafio você que tá assistindo a realmente parar pra refletir. O que você pode melhorar hoje? Sabe, eu lembro de um evento presencial que eu fiz que tinha uma dinâmica, que eu escolhi 3 mulheres e deram... Eu falava, eu quero ver o que você enxerga com o que tem na caixa que eu vou te mostrar. E na caixa tinha um espelho. E foi incrível ver, né? Que algumas, nossa, que legal, ó! E tinha outras que só choravam, porque não conseguiam se enxergar. Então, essa pergunta, parar pra fazer essa autoanálise também é importante. Como eu me enxergo? Quem eu sou? E talvez hoje tá tudo bagunçado. Talvez hoje você não consiga enxergar com os olhos do Pai. Mas para que você possa se aproximar, você precisa dar pequenos passos diariamente para conseguir alavancar isso, né? Então é lindo esse agir, é lindo esse movimento, mas a gente precisa se posicionar e não negligenciar com a nossa parte, com certeza. Lindo, Rafa, lindo, lindo, lindo. E pra gente ir aqui, indo pros finalmente, Rafa, tem alguma frase assim que, né, ficou padrão a gente sempre falar aqui no podcast, né, te peguei desprevenida, né, mas assim, qual que é a frase que representa assim pra Rafaela? Cara, essa frase hoje é a frase que representa a Rafaela Zanus. Eu acredito que não é a Rafaela Zanus, mas sim o Deus que eu sirvo, que eu amo. O filho carrega a identidade do pai. Então, a partir do momento que a gente entende que dentro de nós há um DNA de um cara grandioso que pisou nessa terra e que nos amou tanto, mas tanto, que se entregou pela nossa vida, a partir do momento que a gente entende que dentro de nós habita esse amor, tudo muda. Tudo é transformado. Então, é inaceitável hoje eu acordar e decidir viver uma vida medíocre, uma vida de reclamação, de murmuração, de olhar para trás e me fazer de coitadinha. É inadmissível, porque dentro de mim existe um DNA de um Deus abundante, de um Deus que amou, que me formou desde o ventre da minha mãe, que conhece todo o meu ser. É inadmissível a gente viver sem esse entendimento do quanto Ele nos ama. E eu penso que é até uma escravidão a gente não entender isso. É uma escravidão. Porque a gente vive sem propósito. A gente vive sem entender o real motivo de estarmos aqui. E é isso, sabe? Esse DNA que corre nas nossas veias. E tem um versículo que eu gosto muito que a gente falou sobre ele essa semana. Que por mais que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu não me esquecerei de você. Então não importa a condição ou da onde você veio, o que aconteceu. Importa é o que Deus diz que você é. É o que Ele fala que você é. Novas perspectivas, né? Porque às vezes é bem isso, a gente fica demais olhando para o que o outro fala sobre mim e esquece de olhar para o que Deus quer para nossa vida. Isso é muito lindo. E inclusive convidar também para quem quiser fazer o desafio, né? A gente tem mais alguns dias de desafio pela frente, então que você sinta no coração de estar vindo com a gente. É sim às 5:30 da manhã, que nem a Rafa falou, todo dia a carne quer ser mais forte que o espírito, ela quer deixar a gente deitada na cama de preguiça, mas quando a gente realmente se determina num propósito e se une a outras mulheres, isso faz total a diferença. Se faz, olha, 100%. Ter um escudo da mente, ter quem você pode contar, porque muitas vezes a gente cai mesmo. A gente cai, parece que a gente não tem força pra levantar. Só que quando você tem alguém ali junto, na mesma frequência, na mesma pegada, é muito mais fácil o processo, né? É leve. Não é que não tenha desafios, às vezes a gente chora juntas, né? Mas é sobre isso, você tem alguém pra estender a mão, né? E Rafa, você é minha aluna também do Destrava Mulher, você fez o método comigo, você tem participado aí ativamente da minha vida e de tudo que eu venho desenvolvendo. Teve alguma virada de chave desde que tu vem acompanhando o Destrava, desde que a gente teve essa conexão maior? Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Então, amiga, eu lembro da primeira live que eu assisti sua, né? Que foi ali em 2022, eu acho que no início de 2022, você fez uma live que falava sobre identidade. Olha só, que coincidência agora que eu lembrei disso. E eu lembro de assistir essa live e eu pensar, nossa, que lindo o trabalho da Mi, um dia eu vou conversar com ela, um dia nós vamos sentar para tomar um café. Só que, gente, fazia, sei lá, 14 anos que a gente não se via, né? Enfim, em dezembro a gente se conectou e ali, nos treinamentos do Destrava, eu penso que Deus te usou realmente como ferramenta, amiga.
E eu quero te honrar por isso. Porque se hoje eu tenho testemunho nas 2 principais áreas da minha vida, foi porque ele te usou para me curar. Então, ali eu consegui perdoar verdadeiramente o meu pai. Ali, e eu lembro direitinho do dia que eu te mandei uma foto. Que, gente, a Mi falou sobre perdão, olha a importância. Eu achei que eu já tinha perdoado meu pai. Só que eu não tinha confessado pra ele a importância de você falar aquilo que te machuca. Naquele dia eu peguei e mandei uma mensagem: pai, me perdoa, porque eu me frustrei com isso que você fez. E eu libero perdão sobre a sua vida também. E eu te amo e eu sou grata pela tua vida e tudo isso. Gente, o meu pai nunca tinha ido na minha casa. Assim, de chegar, sem eu empurrar, de eu estar sempre pedindo, sem ser uma festa comemorativa. Naquela semana, ele me ligou e disse assim: Rafa, você tá em casa, eu tô passando aí pra tomar um café. Gente, a gente morava, sei lá, 3 horas de distância. Então aquilo ali pra mim foi extraordinário. Foi num treinamento da Michelle. Hoje eu digo que a Mi e o Diego foram as únicas pessoas que olharam pra nós e falaram: vocês precisam lutar pelo casamento de vocês. As únicas pessoas. Então eu honro a vida de vocês. Não foi apenas o treinamento, foi quem vocês são. É o que é natural de vocês fazer, é transbordar na vida de outras pessoas. Isso transbordou na nossa vida. Então que vocês possam olhar pra gente hoje e ver: eu estou cumprindo meu propósito. Porque eu fui curada da minha paternidade. Eu fui curada do meu casamento. E hoje, se eu vivo a alegria da segunda casa, é porque sim, vocês pagaram preço por nós. Lindo, nossa, que até sem palavras. Até perdi o script todo, porque... Mas é incrível e admirável isso. E quando eu falo sobre trazer mulheres reais, é sobre isso. Não foi perfeito o processo. Não. Eu lembro, eu até me emociono, que eu lembro de vezes da gente, um calorão, dezembro, nós orando na escada da casa de vocês, pela vida de vocês. E é sobre isso. Quando a gente perde o controle, a gente às vezes não sabia o que falar. Mas Deus sempre nos capacitou. Então, outra coisa que eu anotei, eu preciso de um bloco de notas para os próximos para anotar muito insight que vem. É a importância da atitude. Porque se não fosse, a Rafa assistiu a live naquela vez, né? Eu fiz a live ali e ela tomou a atitude de vir e mandar uma mensagem. E ali começou essa união. E ali a gente reconectou, né? Só que às vezes ela podia simplesmente ter ignorado isso, né? Ai, pra que eu vou mandar? A Michelle é super atarefada e tal. A atitude, ela faz total a diferença. Tem oportunidades que talvez hoje você que tá nos assistindo tá perdendo. Talvez tenha oportunidades que você está perdendo porque você não toma a atitude de fazer acontecer, sabe? Então, não deixa de mandar a mensagem que você sentir no seu coração, tanto para você ser favorecida ou para você favorecer outras pessoas. Olha, papel e caneta, gente. Mas para você, às vezes, ser favorecida ou favorecer outras pessoas. Porque, às vezes, vem algum insight, você sente de falar para alguém e você se priva. Porque você pensa com os olhos das pessoas e não com os olhos de Deus. Sabe? Porque quando você pensa com os olhos de Deus, você é livre. E você vai lá. Hoje, por exemplo, foi um dia que na nossa live eu senti que a live era direcionada para uma Tati. E eu não sabia que Tati era. Quando eu terminei a nossa live, cara, me veio um insight, eu mandei. Eu nem pensei se vai fazer sentido pra ela, não vai fazer, se ela vai me achar louca ou não. Eu fiz a minha parte. Agora que Deus age no coração dela para que a palavra chegue, sabe? Então, muitas vezes é sobre isso, né? A gente, às vezes é usada e tem mais uma coisa. As pessoas não vão ficar te dizendo: nossa, Rafa, você foi usada. Elas só vão sentir. E às vezes você fica esperando a aprovação do outro, sendo que ele tá te aprovando. E por que eu te digo isso? E a minha mãe é um exemplo disso, sabe, Rafa? Porque tanto na época dos concursos de beleza, quanto na época, assim, de empreendedorismo mesmo, ela é muito pé no chão. E o que fazia? Fazia ela querer me acolher ou me assustar por conta do medo de dar errado. Ela não queria me ver sofrer. Sabe aquela coisa? O pai sempre vai querer ver o filho bem. Então, às vezes, ela queria me poupar, porque ela já sabia que num concurso de beleza tinha a probabilidade de ganhar, tinha de perder. No empreendedorismo, ou você, né, se dá muito bem, ou você quebra o negócio. E nessa de proteção, ela não demonstrava o quanto ela realmente estava gostando do que eu estava fazendo. E
E aí entra a aprovação, né? Porque por inúmeras vezes eu tava no meu quarto e eu ouvia ela falando pras visitas que chegavam. Ah, porque a Mia e o Diego estão não sei o quê, a Mia e o Diego... Sabe? Então não vinha a aprovação direta a mim. Mas ela falava sobre o que o coração dela tava cheio. Então, às vezes, você tá achando que a tua mensagem não tá chegando. Ou que o que você tá fazendo não tá, né, fazendo sentido. Só que tá assim, as pessoas só não têm o hábito de falar sobre isso. E aí me lembrou de mais uma coisa da minha mãe, que a gente falou também no nosso devocional. Eu tinha muito essa questão, quando o meu pai ainda ele era vivo... A gente não tinha o hábito de falar te amo em casa. Era uma coisa muito estranha falar te amo. A gente não foi criado, né? A gente dava beijo, boa noite e tal. Mas a palavra te amo, não. E o último fim de ano que o meu pai passou vivo, ele chegou em cada filha com uma carta, né? Essa carta eu tenho guardada até hoje. E ele chegou com uma carta, tinha R$100, né? Dentro da carta, isso nada a ver, né? O dinheiro era só uma forma ali que ele tinha de demonstrar um presente que ele queria dar. Só que atrás do envelope estava escrito: eu te amo muito, filha. Assinado teu pai. E eu peguei aquela carta e, ao mesmo tempo que foi uma carta de nossa, meu pai me ama, foi uma carta de meu pai tá partindo. E eu entendi na hora, porque foi muito drástica a mudança, sabe? E quando ele fez aquilo, isso foi em dezembro de 2013. E ele faleceu em agosto de 2014. E o que aconteceu? Desde aquele dia não teve um dia que eu não falei eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, e eu te amo, mãe. E ele destravou, desbloqueou isso. Eu entendi o quanto eu deveria demonstrar, porque às vezes a gente fica esperando no outro que ele demonstre, só que a gente também não tá demonstrando. E ali eu consegui construir, mesmo que em meio ano ali, esse relacionamento com meu pai. E no final de semana que ele tava muito mal, naquela época eu frequentava a igreja católica e tal. E o que aconteceu? Vou anotar mais um insight que eu quero falar da igreja depois. Tinha uma apresentação dos jovens, que eu acabei fazendo uma canção pro Dia dos Pais. E eu tava na igreja e eu gravei um áudio no celular pra chegar no hospital e mostrar pra ele. E justo naquele final de semana que eu ia mostrar, ele foi entubado. E eu nunca tinha visto alguém entubado, eu nem tinha noção do que era. E eu lembro certinho que eu tava entrando assim na sala com o celular na mão, bem faceira, sabe? Eu vou mostrar o áudio pro pai e tal. E eu vi ele daquele jeito e eu só chorei e eu não consegui mostrar o áudio, eu não consegui fazer nada e eu só chorava e tal. E eu me culpei por muito tempo que eu não tinha mostrado o áudio pra ele, porque eu tinha gravado pra ele e eu não consegui, ele faleceu antes. E por muito tempo eu me culpei. Mas depois o Espírito Santo trabalhou no meu coração, sabe? Que aquele te amo já era o suficiente pra ele, sabe? O áudio era um detalhe, mas ele tinha entendimento independente de onde ele tava daquele áudio. Onde eu quero chegar com tudo isso? Continuei falando te amo pra minha mãe. E ela nunca devolveu um te amo. Nunca. E um dia, eu sentei na cama dela, eu olhei pra ela e disse assim: ô mãe, eu preciso te pedir uma coisa que o meu coração, ele não tá se aquietando. Por que eu falo te amo e tu nem pra dizer eu também? Não precisa dizer te amo, mas diz eu também. E a minha mãe durou na lemoa, né? E daí ela começou a chorar na cama dela, falou assim, que eu tenho mais 2 irmãs, né? Dela disse: vocês sabem que vocês 3 são tudo pra mim, mas eu não fui ensinada a falar te amo, então eu não vou ficar falando, mas vocês sabem que vocês são tudo, então eu amo vocês. Ponto, acabou. Nunca mais questionei. Hoje é o tempo inteiro. Te amo, tamanho, te amo, tamanho. Às vezes a filhada, esses dias estavam na minha casa, daí eu sabia que eu te amo? Tu sabia que eu te amo? Daí uma delas, tadinha, tu já falou isso? Eu disse, e eu vou continuar falando, sabia que eu te amo? E daí a gente fica brincando com isso. Só que hoje é tão leve. Só que às vezes o nosso coração que tá ali naquela do ego, se não falar, eu não vou falar. Isso acontece no relacionamento também. Se tu não me elogiar, eu não vou te elogiar. Cara, começa por ti. Começa você a ser a diferença. Às vezes acontece isso, né? Quando você muda, o mundo à sua volta muda. E isso é real. Você precisa mudar, você precisa ser o exemplo dentro da sua casa, dentro dos lugares que você frequenta, para que daí as pessoas também mudem com você. E isso no meio das mulheres acontece muito. Que eu já desmontei alguma mulher que quando a gente chega no ambiente, muitas vezes acontece isso, da mulher te olhar da cabeça embaixo, já cutucar a outra, acontece isso, acho que é natural. É insegurança. É insegurança. E muitas vezes eu já quebrei mulheres que falaram pra mim, cara, eu te achava uma patricinha, tu que veio até mim conversar comigo, que história e tal.
É sobre isso. Não se cale. Você pode fazer a diferença nos lugares que você pisar. Sabe? Você pode ensinar o outro com o teu exemplo, com a tua simpatia, com o teu jeitinho, com a tua humildade. Não é sobre falar bonito, não é? Eu brinco assim, gente, cara, eu puxo o R de vez em quando, eu falo palavras erradas. Tá tudo certo, eu vou ficar me privando de que a minha mensagem chegue pra alguém que precisa ouvir, pra alguma mulher que precisa ouvir, porque talvez eu possa errar, talvez eu possa gaguejar. A gente tá falando de mulheres reais. Sabe? A gente tá falando de mulheres reais. E por isso, Rafa, que eu tiro o chapéu pra ti. Porque tu é uma mulher real. E todos os dias tu sempre foi muito real comigo. Quando doía, tu falava, não consigo sozinha. Vem cá que eu tô precisando. Tá doendo, tá rasgando. Sabe? Então é sobre isso. A gente precisa mostrar isso pro mundo. Essa nossa vulnerabilidade. E a igreja eu escrevi aqui porque eu tive um insight antes. E agora voltou. Então é pra eu falar, ó. Quando as coisas vêm, a gente tem que entregar. Muitas pessoas também acabam se balizando naquela coisa. Não, porque eu amo a Deus. Eu vou à igreja todo domingo de manhã, 2 horas. Eu e minha família celebramos ao Senhor. E aí vai lá na igreja no domingo. Daí tem gente ainda que se intitula muito, que fala em línguas e que não sei o quê. E na segunda-feira usa sua língua pra falar mal do seu irmão. Isso é muito forte. Isso é negligenciar muita coisa. Então, a igreja, sim. Tem pessoas que usam a igreja como instrumento pra ir lá, pra se conectar com o pai, né, e tudo mais. Mas a igreja são 2 horas da semana. 2 horas, talvez, do teu domingo. O que você faz com as outras 22 horas? O que você faz com todas as horas da semana quando você não está dentro de uma igreja? Você acha que falando mal do seu irmão, apontando o dedo pro outro, julgando, estando com a trava no teu olho, é assim que você vai prosperar a tua vida? Atitudes precisam ser mudadas. Posicionamentos precisam ser tomados para que você real tenha o que você quer na tua vida. E esse é um ponto incrível, que foi uma virada de chave tremenda na minha vida. Porque hoje eu não frequento a igreja todo final de semana. Mas todos os dias eu tenho o meu encontro com o Pai. Na verdade, 24 horas. Hoje a minha vida é regida. Qualquer tomada de decisão. Primeira coisa, trouxe paz? Sim, o Senhor quer, é aprovado pelo céu. Não trouxe paz, trouxe um incômodo, desmarcou, não foi. Segura, tá tudo bem, vai surgir outra oportunidade. Então, quando a gente coloca a nossa vida por completo nas mãos de Deus, a gente se torna uma imparável. E é isso que eu tô enxergando com a tua vida, Rafa. Que tu tem te tornado uma imparável. Porque tu tem entregue tudo. Não é eu tô te entregando essa caneta, tá? Mas me peça um pouquinho porque eu preciso escrever. Não, eu tô te entregando essa caneta, ela é tua. Fica com ela pro resto da tua vida. Sabe? É sobre isso. Entregar a vida pro Pai, entregar tudo que eu tenho na mão dele e deixar que ele comande todos os passos. Coloca o pé que ele vai te dar o chão. É sobre isso. É sobre isso. Deixa uma frase final aí pra encerrar, Rafa, o nosso podcast de hoje. Muitos insights, mas eu acho que a principal, que é o que eu defendo-me, a partir do momento que eu entreguei a minha caneta e eu disse, Espírito Santo, a tua vida é minha, faz o que tu quiser, a partir de agora eu perdi o controle. A partir desse momento eu comecei a defender uma coisa: identidade. Então a frase de hoje é: reconheça a sua identidade de filha. Abrace essa identidade de filha. Mereça esse amor de filha. Aproveite como é bom ser filha do dono do ouro e da prata. Como é bom ser filha do homem que abundou amor. Ele é o amor. Então você nunca mais vai ter necessidade de aprovação. Você nunca mais vai se sentir insegura. Por quê? Porque ele te amou. Amém. E falando de aprovação, né? Foi um detalhe que quando tu estava falando ali, eu lembrei dessa semana. Lembra de um dos desafios? O que aconteceu? Vou estender um pouquinho a frase, né? Bem, tá tudo certo. Aconteceu que eu fui entrar na live com a Mi e eu não conseguia enxergar a Mi na live. Meu celular bugou, assim, coincidência. Deu um bug no celular e eu não enxergava ela. E daí eu fiquei ali, nossa, o inimigo se levantando, pensando eu na minha cabeça, né, ingênua. Acabou a live, Deus colocou o espelhinho na minha frente e disse assim: eu queria curar em você a necessidade de aprovação. Por quê? Se você ficasse enxergando a Michelle, você iria olhar a cara dela e ia ver se ela estava te aprovando ou não. Mas quem tem que te aprovar sou eu. Uou. Nossa. Então, é sobre isso. Entenda a sua identidade de filha. Você precisa ser aprovada somente por uma pessoa.
Que lindo. Deus. Amém. Gurias, mulheres maravilhosas, encaminha esse DestravaCast aí pra alguém especial, pra uma mulher especial na tua vida. Eu tenho certeza que, às vezes, na nossa boca a gente não consegue falar, né? Mas a gente usa os instrumentos de Deus pra poder enviar uma mensagem e, com certeza, pra quem você enviar essa mensagem, vai se sentir amada por ti. Então, encaminha lá, porque a gente tem uma missão aqui, juntas, que é de ajudar a recuperar muitas mulheres para que elas voltem a sorrir depois de circunstâncias, de feridas que estão curadas, para que elas possam prosperar na vida de muitas pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.